Instituto Anelo comemora 25 anos de atuação no Jardim Florense. E a Câmara discutiu a criação de um comitê para combater o assédio moral no serviço público. Frente Parlamentar realiza a primeira reunião para falar sobre obras de revitalização do Centro Esportivo de Alto Rendimento. Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal Câmara Notícia nesta sexta-feira, 30 de maio de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. E vamos lá, porque assunto importantíssimo. Encerra hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Você que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, precisa declarar. Então, para os atrasados que deixaram para este último dia, ou para quem já enviou, e se tem algo ainda a fazer, eu aciono a repórter Alexandra Dias, que está ao lado da delegacia lá de Receita Federal, no Parque Itália, e tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Ale. Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa que nos assiste. Se não fez a sua declaração, ainda dá tempo. O Marco Antônio Scaff, que é delegado adjunto aqui da Receita Federal de Campinas, está aqui com a gente e vai passar todos os detalhes que ainda dá tempo, né, Marco? Sim, boa tarde a todos. Sim, ainda temos bastante tempo, até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, tá? É bem preciso o período. Depois disso, os computadores ficam desligados, só voltam a ligar no outro dia às 9 horas da manhã, tá? Então quem não entregar até esse horário falado, bonitinho assim, vai entregar com multa, tá? E quem não vai fazer com o computador, vai fazer a própria declaração, quais são os canais que a pessoa pode acessar? Olha, eu recomendaria fazer pela declaração pré-preenchida, tá? A declaração pré-preenchida traz todos os dados de DIRF, de DIMOB é declaração de imobiliária, tá? DIRF é a declaração de rendimentos que a empresa que você trabalha é obrigada a apresentar, PHD médico, que são os recibos médicos e tudo isso, ele já traz tudo isso pronto, facilita o seu preenchimento, já vem com o CNPJ certo, quanto foi pago, quanto foi, e ele tende a diminuir a quantidade de erros e com isso evitar até um pouco de malha, tá? Malha pessoa física, tão temida malha. Então pode ser pelo site da Receita e também pelo aplicativo Gov, né? E no notebook pode baixar o aplicativo, o programinha. Você pode baixar o PGD, que é o Programa Gerador de Declarações, tá? Você consegue isso na página da Receita Federal, instala no seu computador, preenche a declaração. Você também consegue fazer a pré-preenchida no computador, tá? Então você faz a transmissão. Esse é o caminho que está mais rápido atualmente, até porque a Receita Federal disponibiliza toda a banda que a gente tem, banda de internet que fica para a gente, fica jogada no último dia para recepção de declaração. Tá. E para quem ainda tem dúvida, Marco, quem tem obrigatoriamente que fazer a declaração do imposto de renda? A gente só guarda os R$ 33.888, que é o valor de rendimento tributável. Mas existem outras obrigatoriedades. Por exemplo, você tem rendimento isento acima de R$200 mil, tá? Que pode ser rendimento isento. Você pode ter uma aposentadoria, se a aposentadoria ser totalmente isenta por moléstia grave, qualquer coisa assim, acima de 200 mil, você está isento do imposto de renda, mas está obrigado à entrega de declaração, tá? Se você vender um imóvel e está utilizando o benefício de não pagar imposto porque você está vendendo um imóvel e está comprando outro imóvel, você também é obrigado a declarar. Se você tem atividade rural acima de 169 mil reais, ou você quer compensar prejuízo, é obrigado. Se você entrou no país agora e daí ainda entrou em 2024, permaneceu até 31 de dezembro, você também tem a obrigação de entregar, tá? Então são essas as condições, né? Então é referente ao exercício de 2024 e para quem não declarar e precisaria ter declarado, quais são os desafios aí,
não é uma punição, né? Mas os contratempos que a pessoa vai encontrar. Olha, a falta da entrega de declaração no prazo, ela é sujeita a uma multa de 20% do imposto devido, sendo que o valor mínimo é R$ 165,74, tá? Então, essa é a principal punição, porque aí você pode entregar a qualquer tempo. Às vezes a gente até fala, se você não tem todos os dados, entrega a declaração para fugir da multa, e depois você faz uma retificadora, que ela pode ser entregue a qualquer tempo, a retificadora, complementando a declaração que você está entregando agora. Então não perca o prazo. Se você não tem todos os dados, entrega a declaração e depois você retifica. A única senão que tem é que assim, quando você faz uma retificadora, você não pode mudar o modo de declaração. Se você, na declaração que você entregou agora, optou pelo desconto simplificado, que é 20%, limitado a R$ 16.400, R$ 16.600 é o desconto que você tem. Você, na retificadora, você não pode mudar para completa, que a completa é aquela que você pode usar dedução de escola, de médico, essas deduções legais, tá? Perfeito. E hoje já é o primeiro dia da restituição para quem começou lá atrás e declarou bonitinho, antes, no primeiro prazo, já vai começar a receber a partir de hoje, até setembro, né? Isso, são 5 lotes, todos sempre no último dia útil do mês, tá? Hoje, dia 30 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro. Maravilha, então fica aí a dica, para quem tiver as dúvidas é só acessar o site da Receita, ainda dá tempo até às 23h59, né? Isso. Muito obrigada. Que isso, pois não, eu que agradeço. Obrigado. É isso, então Gabriel, com você do estúdio, ainda dá tempo, corre lá que os sistemas começam a ficar congestionados, não perde tempo não. Informações importantíssimas, muito obrigado Alexandra Dias e também ao Marco Antônio Scaff, que é o delegado adjunto da Receita Federal de Campinas, pelas informações e pela disponibilidade do tempo aqui com a nossa equipe. Bom, vamos com as notícias da metrópole, porque o Instituto Anelo celebra neste mês de maio 25 anos de história. Para marcar a data comemorativa, a organização realiza uma série de apresentações, fechando esta etapa amanhã, dia 31. A instituição se consolidou como referência lá no Jardim Florence e inspira outros projetos e pessoas a buscarem soluções para as demandas sociais das comunidades. Atualmente, o projeto atende mais de 1.000 alunos, entre crianças, jovens e adultos, por ano. Confira na reportagem como essa iniciativa ainda segue transformando vidas. Uma iniciativa social que nasceu do sonho de um jovem. Quando tudo começou, Lucas buscou o apoio de comerciantes para alugar o salão onde funcionava um antigo bar e passou a usá-lo para dar aulas de música. O Instituto Anelo completou 25 anos de história no dia 10 de maio e de resiliência também. Graças ao apoio de quem acreditou, o projeto sobreviveu a momentos de crise. Ao longo dos anos, voluntários apoiaram a causa com ajuda financeira, apoio administrativo, social e pedagógico. O Anelo ainda contou com o incentivo da imprensa e de empresários que atuaram para manter os atendimentos. A instituição se consolidou como referência no Jardim Florence e fortalece sua atuação para inspirar outras pessoas. Atualmente são atendidos 1.200 alunos por ano, entre crianças, jovens e adultos. Após 18 anos de atuação, o Anelo se estruturou, obteve aprovação de projetos em editais e acessou recursos através de leis de incentivo, possibilitando o fortalecimento e ampliação dos trabalhos. O Instituto firmou ainda colaboração com festivais de jazz na Itália e na África do Sul e iniciou parceria com a unidade chinesa da Juilliard, uma das escolas de música mais conceituadas do mundo. A professora, que já foi aluna e voluntária, agora vai representar o Instituto na Europa.
A gente está indo para aprender um pouquinho ali da cultura italiana, aprender um pouco da música deles ali, né, que é mais focada no jazz, e também mostrar um pouquinho das nossas músicas brasileiras, né? É incrível porque eu venho da periferia, moro até hoje no Jardim Bassoli, na região do Campo Grande, em Campinas, e todo dia é uma notícia ruim, todo dia é coisas ruins realmente que acontecem, e quando acontece uma coisa boa, geralmente ninguém dá tanta atenção assim, e poder ajudar pessoas que entendem de onde eu vim é satisfatório, é muito importante para mim. Aprendo muito a cada dia, né, com os professores, essa variedade de instrumentos, né, de naipes, né, então, e também esse trabalho muito colaborativo, né? Um enfoque também em a gente se soltar e começar a improvisar. Enfim, já é a minha casa. A organização vai celebrar a marca o ano todo, mas preparou uma programação toda especial para o último dia do mês, como explica o coordenador que ingressou no Instituto ainda menino, aos 11 anos de idade. Para encerrar esse mês de aniversário, a gente vai ter orquestra, Anelo, Combo Anelo, que é um grupo de alunos muito bacana, o Coro Anelo, que é um grupo que tem bastante gente, né? A gente, para as aulas de coro, a gente reúne pessoas de todas as idades. A gente vai ter também o grupo Pretas e Pretos, enfim, então vai estar muito bacana essa festa. E aí a gente conta com a presença da galera para poder festejar com a gente e curtir esse momento tão bacana. São 25 anos de Anelo, né? E qual é o recado que você deixa aqui para o Instituto Anelo, né, por esses 25 anos de atuação aqui no Florence? Nossa, é a sementinha da utopia que brotou, né? É maravilhoso esse projeto, né? É encantador, que venham muitos e muitos anos a mais e que eu possa estar aqui. Como diz, né, um amigo meu, onde não tem arte, cultura, a violência se torna a atração principal. Então, a música ela é de extrema importância nessa região que a gente vive, porque é mais uma opção de cultura, até mesmo de profissão para algumas pessoas. Então, nós temos professores aqui de altíssimo nível, a gente tem equipamentos assim sensacionais. Então, eu costumo dizer que o Anelo é meio que uma utopia, porque quando a gente fala que tem um espaço desse aqui na região, quando a gente fala para as pessoas que não conhecem, o que a gente tem aqui, o que a gente faz, tem gente que não acredita. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. É um lugar que realmente tem a capacidade de transformar vidas. 25 anos, Anelo, música que transforma, aqui no Jardim Florence, periferia da cidade de Campinas. E nós estamos comemorando com muita música. Uma grande oportunidade para você que ainda não conhece o projeto, né, de nos fazer uma visita, ouvir a nossa música de pertinho e ver essa maravilha aqui no Jardim Florence, né, o Anelo, nosso lugar. Então, sejam todos bem-vindos. Anelo, 25 anos, música que transforma. Para conferir a programação completa do sábado, dia 31 de maio, é só acessar lá no site anelo.org.br/25 anos. O Instituto Anelo fica na rua Vicente de Marche, número 718, no Jardim Florence. Bom, e olha só, o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, realiza amanhã, no sabadão, o Ciência Aberta. É um evento gratuito para o público que pode visitar um dos maiores complexos científicos da América Latina e que fica aqui em Campinas, hein? Então é entrada livre, sem inscrição prévia, começa às 9 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde. O funcionamento até às 5 horas da tarde aos que já estiverem no evento. E os visitantes vão poder explorar laboratórios de ponta, conversar com cientistas, participar de experiências imersivas, oficinas e atrações interativas para todas as idades. Um dos principais destaques é o Sirius, que é o acelerador de elétrons brasileiros, reconhecido internacionalmente como um dos mais avançados do mundo.
Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia nesta sexta-feira, mas agora com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara realizou mais uma audiência pública para a prestação de contas do SUS no município. Os números apresentados pelos gestores da Secretaria Municipal de Saúde e da Rede Mário Gatti são referentes ao primeiro quadrimestre de 2025. A divulgação do balanço sobre os investimentos atende uma lei complementar federal de 2012, que estabelece obrigatoriedade da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos aplicados na saúde. A 31ª audiência pública foi realizada sob o comando da Comissão Permanente de Política Social e Saúde no plenário da Câmara Municipal. A reunião, que durou mais de 3 horas, teve como objetivo a apresentação das contas do primeiro quadrimestre de 2025 do SUS, o Sistema Único de Saúde, em Campinas. O vereador Dr. Ianco, membro da comissão, presidiu a audiência e comentou sobre a evolução dos indicadores. Dos 72 índices avaliados, 49% atingiram a meta e 12% apresentaram melhora, como a queda da taxa de mortalidade infantil e a manutenção das ações de vacinação no município. Todos os indicadores, que trazem melhoria é estimulante, e nos deixa com aquela sensação de que as coisas estão sendo feitas da melhor maneira possível. A intenção sempre é melhor, mas muitas vezes não é possível, porque foi muito debatido aqui que às vezes a questão orçamentária às vezes limita no melhor atendimento ou a melhor condição para a gente estar atendendo a nossa população. Mas os esforços e a competência do nosso grupo é muito boa. Por outro lado, 39% dos indicadores não atingiram a meta no quadrimestre. Entre eles estão o aumento de novos casos de sífilis congênita em menores de 1 ano, gravidez na adolescência entre 10 e 19 anos e os atendimentos relacionados à saúde bucal. O parlamentar, que é cardiologista, ainda destacou a complexidade dos atendimentos da rede de saúde. Realmente a saúde cardiovascular, que é algo importante, e nós temos, sim, na prevenção, uma maneira de facilitar e lá na parte final, que seria o atendimento final, abrandar ou diminuir essa procura por conta da prevenção, principalmente das doenças cardiovasculares, que os fatores de risco podem ser preveníveis, e obviamente a gente lutar sempre por um melhor atendimento. A saúde bucal é uma condição muito importante e o que talvez traz algum tipo de problema na saúde bucal realmente é o aumento da demanda da SUS dependência, ou seja, as pessoas que estão precisando desse atendimento público. Os equipamentos na odontologia, eles se deterioram muito rapidamente, então isso também às vezes pode prejudicar o excelente ou o bom atendimento. Somente as despesas da Secretaria Municipal de Saúde somaram mais de 400 milhões de reais para os cofres públicos. Quanto às emendas impositivas, foram destinados pelos parlamentares 45,6 milhões de reais para a Secretaria de Saúde e 8,4 milhões para a Rede Mário Gatti. Eu pedi uma pesquisa antes de vir aqui, nós fizemos um levantamento de abril de 24 para agora. Nós tivemos 6.722 vítimas de acidente de trânsito, sendo que desses, 64% são motociclistas. Jovens com lesões graves, com lesões com sequelas graves, que às vezes impede a atividade profissional. E o que acontece? Esse pessoal chega uma média 3, 4, 5 por dia no hospital e impacta sobre as cirurgias eletivas. Nós, como vereadores, temos que lutar muito para ter projetos de lei para diminuir a quantidade de acidentes, porque isso impacta de forma muito, muito importante os serviços de saúde. É um esforço amplo, na verdade não é tão simples assim, nós temos que nos reunir e juntamente tentar buscar as melhores alternativas para melhorar cada vez mais a saúde aqui em Campinas. Os vereadores Wagner Romão e Paola Miguel, além de outros gestores da Secretaria de Saúde, acompanharam a audiência. A vereadora Fernanda Souto, também membro da Comissão de Saúde, fez vários questionamentos,
principalmente quanto aos investimentos destinados para a área. A gente, infelizmente, vê que é um orçamento que, apesar de ser um dos maiores orçamentos do país, na saúde tem dependido cada vez mais das emendas. E eu não estou dizendo aqui que o Estado e o governo federal não têm que ampliar a sua participação nesse orçamento. Precisa ampliar a sua participação no orçamento, especialmente o governo do Estado. A gente está aqui com uma comissão de estudos pelo Hospital Metropolitano. Eu também avalio que existe, sim, um espaço de crescimento no investimento da saúde a partir dos recursos da Prefeitura Municipal de Saúde. Está às duras penas mantendo o orçamento num número maior de atendimentos. Se é isso, a resposta é isso. É o ideal, não é ideal, mas nós temos outras secretarias para serem contempladas. Se Campinas hoje já está gastando 77% do que está feito em Campinas, não dá para colocar mais. Não dá. O Estado não passa dinheiro do SUS paulista para os hospitais municipais. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Acho que essa audiência pública foi espetacular, vários debates, pessoas, né, com manifestações amplas, mas um debate rico e que a gente vai realmente crescer muito com essa audiência aqui. A Comissão Especial de Estudos aqui da Câmara de Campinas, criada para avaliar e propor políticas públicas voltadas às pessoas com diabetes tipo 1, realizou a segunda reunião de trabalho. A Câmara de Campinas sediou a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos para a Avaliação e Debate de Políticas Públicas e Assistenciais voltadas ao portador de diabetes tipo 1. Conduzido pelo vereador Otto Alejandro, o encontro contou com a participação de médicos, nutricionistas e representantes da comunidade diabética da cidade. Essa ideia nossa de criar essa comissão é a gente ganhar forças, porque aqui em Campinas não tem nenhum benefício que beneficie essas pessoas com diabetes tipo 1. Nós vimos que recentemente teve um PL que foi vetado pelo governo federal, nós compartilhamos muito, estamos cobrando todos os deputados para que quebre o veto do presidente e diante disso, nós protocolamos aqui na Câmara Municipal de Campinas 2 projetos de lei, tá? O primeiro, que autoriza o município de Campinas a conceder os portadores de diabetes tipo 1 o sensor e medidor de glicose digital. Já está em andamento, já está passando pela Comissão de Constituição e Legalidade, depois vai passar pelas outras comissões. Também eu apresentei um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o auxílio à mãe pâncreas para atender as crianças com diabetes tipo 1 no município de Campinas. Então também já está tramitando nessa casa. Então a ideia dessa comissão de estudos é a gente fazer esse estudo e apresentar ao Executivo em até 180 dias. Então para isso nós fizemos essa reunião hoje para poder ouvir, debater e colocar tudo nesse estudo e apresentar ao prefeito Dário. Durante a reunião, foi apresentada uma análise populacional sobre o avanço da doença, prevenção e tratamento. No mundo todo, nós somos em quase 600 milhões de pessoas com diabetes. No geral, todos os tipos de diabetes, que depois as meninas que são mais técnicas e educadoras de diabetes e profissionais vão falar, explicar e mostrar as diferenças entre eles e as diferenças de tratamentos. Mas o diabetes em si, ele compõe praticamente um país, ou, vamos dizer, um continente, em número de pessoas. E vale ressaltar que no Brasil, só pelo número de diabetes, se o diabetes fosse considerado um país, seria o 4º maior no mundo. Só no Brasil. E enquanto a gente começou a nossa reunião, dezenas de pessoas já morreram, em função das complicações do diabetes, porque o diabetes que não tem o seu controle adequado, sem ferramentas, sem instrução, sem educação em diabetes, ele mata mais do que a AIDS e o câncer juntos. A cada 6 segundos, uma pessoa morre no mundo por causa das complicações do diabetes. O médico endocrinologista Marcelo Miranda ressaltou a urgência de diagnósticos precoces e tratamento adequado para evitar complicações severas. A gente tem algumas referências, né, de como que se diagnostica,
Mas no caso do diabetes tipo 1 é bem claro, você tem uma série de sintomas, aqueles sintomas são muito típicos, né? E a criança vai estar com glicose no sangue acima de 200, 300, 500, né? Sendo que o normal seria menos que 100, né? Não vai nem precisar fazer alguns testes que é o que você toma um líquido com açúcar no laboratório para confirmar. Nesse caso, você nem precisa, fica tão evidente que essas referências aqui não são nem tão necessárias, porque já extrapola absurdamente esses valores de diagnóstico. Acho que podemos passar. E agora, de qualquer forma, esses valores são importantes para a gente saber onde é que a gente deve chegar. O principal exame que a gente deve ficar atento é essa tal de hemoglobina glicada, tá lá HbA1c, né? Mas ela tem esse nome mais complicado que é a hemoglobina glicada, que é um exame que tem que fazer a cada 3 meses, que é uma nota que a gente dá para o paciente para a gente saber se ele está sob controle ou se está sob risco, né? Então a gente tem que atingir menor que 7%. Pra você ter uma ideia de como que isso é difícil, né? A maior parte das pessoas com diabetes tipo 1 tem hemoglobina glicada acima de 9%. Cada 1% que você coloca acima de 7, você tem um alto risco de ter todas as complicações do diabetes, de cegueira, de perder a função renal, de ter complicação cardíaca, infarto. O estudo apresentado deve ser sistematizado pela comissão e encaminhado à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de buscar formulação de políticas públicas mais eficazes para o atendimento de pessoas com diabetes tipo 1 na cidade de Campinas. Nós temos agora, em agosto, uma nova reunião junto com o pessoal da Secretaria de Saúde para a gente falar das políticas públicas que já tem no município e a gente debater, porque ao final de 180 dias nós vamos apresentar esse estudo para o Executivo. E olha só, na 29ª audiência pública foi discutida a criação de um comitê para combater o assédio moral no serviço público. A proposta quer enfrentar práticas abusivas dentro da administração. Foi realizada a 29ª audiência pública para debater o projeto de lei ordinária de autoria da vereadora Guida Calisto, que constitui comitê de acompanhamento de assédio moral, com a finalidade de acolher, analisar e formalizar os relatos apresentados pelos servidores públicos municipais. E a gente acompanha bastante de perto essas questões, principalmente quando existe conflito no local de trabalho e o como que isso muitas vezes se apresenta como assédio, como que isso se materializa como assédio. A gente costuma dizer que quando falta condições de trabalho, quando tem pressão, falta profissionais para atender a população com dignidade, com qualidade, quando falta condições de atendimento, quando existe uma intenção, um objetivo intencional de precarizar o serviço público, de desmontar o serviço público, né? Quando não se tem uma prioridade, um olhar, né, com prioridade para o atendimento, para o serviço público, a gente fala que sobra assédio moral. A proposta busca enfrentar não apenas casos individuais, mas também práticas institucionais que favorecem o abuso. Durante o encontro, foi explicado como o assédio pode estar presente no cotidiano das relações de trabalho e destacou que, muitas vezes, ele está ligado a formas de gestão que naturalizam o autoritarismo. Uma lógica de governo, de uma compreensão do Estado, é porque nessas questões cotidianas, que vão parecendo caso a caso, no fundo é uma questão institucionalizada, é uma prática organizacional de um modelo, de uma concepção da gestão, e que aqui em Campinas é muito forte. Pressão para aposentar, por conta da remuneração flexível, né? Então você tem um vencimento cada vez mais base, e aí você tem uma série de coisas que são vinculadas à sua presença. Então você trabalha doente para não perder o vale, né, a qualquer outro benefício que está, né? Tem uma prática de combater o abstencionismo, porque tem uma indústria do atestado, e aí as pessoas trabalham doente, porque ela fica mal vista, ela prejudica as demais colegas porque há uma sobrecarga, prejudica a própria pessoa para, né, perder algum vencimento, para prejudicar na carreira, etc. Então, há toda uma concepção de criminalizar, no seu sentido crime mais amplo, que é formas de punição
na esfera administrativa ou na relação de trabalho do assédio moral e no serviço público, então, se utilizando das ferramentas. Esse comitê ele tem que ser formado por servidores eleitos pela categoria, não por pessoas indicadas pelo patrão. Porque se for pessoas indicadas pelo patrão, né, as pessoas vão fazer aquilo que o patrão quer. Aquela pessoa que está lá, aquele comitê, aqueles agentes que estão ali, é que vão, da cabeça deles, selecionar o que é assédio e o que não é. E a ideia nossa não é essa. A ideia nossa é que seja um comitê com independência, com autonomia, para que possa recolher esses casos, fazer a aferição disso, fazer, né, recolher essas informações, analisar e, de fato, dar o encaminhamento se é assédio moral e não, e por que o assédio está acontecendo. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nesta sexta-feira. E olha só, a Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara se reuniu pela 4ª vez neste ano. Analisou e deu parecer a 3 projetos. Um deles propõe liberar o uso de celular dentro de bancos. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara de Campinas realizou a 4ª reunião ordinária para discussão e votação de 3 projetos. Entre eles, o parecer sugerido do vereador Dr. Ianco, favorável ao projeto de lei 165 de 2024, de autoria do vereador Igor Diego, que revoga a lei 13.968, de 17 de dezembro de 2010, que proíbe a utilização de telefone celular ou equipamento similar no interior dos bancos, estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas. Voto favorável ao relator, pois esta lei, na época que foi criada, vereador Ianco, tinha sua utilidade por causa das saidinhas de banco, os assaltos, né? O telefone ainda na questão analógica, hoje tudo digital, e, portanto, hoje não há mais necessidade desse tipo de cuidado. Sigo, portanto, o voto do relator nesse projeto de lei. O presidente da comissão, vereador Dr. Ianco, destaca que o uso do celular dentro dos bancos é essencial para garantir o direito à comunicação. O que a gente nota, né, via de regra, é que muitas pessoas até utilizam-se do celular para algumas informações importantes e relevantes dentro dos bancos. E às vezes você pega o celular e os seguranças eles falam, não pode, está proibido. Então assim, fica, às vezes até por vezes a gente percebe pessoas que acabam não realizando a sua, né, demanda dentro do banco por conta dessa condição. É claro que todo bom senso é sempre oportuno, né? Às vezes a pessoa fica falando alto, gritando, ouvindo áudio em alto som, mas aí vai de cada pessoa e cada instituição, mas eu acho que a proibição da utilização 100% do celular ali, realmente acho que é algo que já ficou um pouco ultrapassado para o atual momento. Nos dias atuais, a tecnologia, o celular, os aplicativos, hoje eles são ferramentas de extrema importância e às vezes em tempo real nós estamos nos utilizando dos nossos, né, equipamentos eletrônicos, no caso o celular, para que a gente faça aí, muitas vezes algumas tarefas que são importantes e urgentes naquele dado momento. Então, esse projeto de lei ele já perdeu a finalidade. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que nos utilizar de ferramentas que nos deem aí agilidade, né, e trabalho em tempo real. Também acompanho o relator. Na verdade, hoje o banco está dentro do celular, né? O problema é outro. É o contrário. Então, acompanho o voto também favorável. Todos os projetos tiveram pareceres favoráveis. A Frente Parlamentar, que vai acompanhar as obras do Centro Esportivo de Alto Desempenho, realizou a primeira reunião. Confira como foi. O vereador Permínio Monteiro presidiu a primeira reunião da Frente Parlamentar para acompanhar as obras de revitalização do Centro Esportivo de Alto Rendimento. É muito importante a gente ressaltar aqui que a criação desta frente foi parlamentar, foi necessária a pedidos de várias pessoas ali daquela região. O secretário Fernando Vanin compôs a mesa de discussões e ressaltou o objetivo da criação do CEAR, bem como os desafios de manter a estrutura. Ele foi criado pelo governo federal
Era um projeto de 5 centros de treinamento no Brasil todo, em 2008, como foi falado, para fomentar atletas, criar atletas para Olimpíadas que iria vir no Brasil, que foi Rio 2016. A partir do passado alguns anos, o governo federal não teve mais interesse em dar continuidade no projeto, já tinha valores depositados na conta da prefeitura, e a prefeitura, por várias vezes, até por Tribunal de Contas e também Ministério Público, pedindo para que as coisas acontecessem, porque o dinheiro estava lá e já tinha um fim específico. Para o secretário de Esportes, o complexo é um equipamento caro que ficou para a prefeitura e passa a ter outros objetivos. Poder atender o máximo de pessoas e principalmente na formação esportiva, não só no rendimento. Então começou a ser um equipamento muito custoso e difícil de manter de fazer manutenção. Então o que a gente faz? A gente fez a parceria com o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima e a Urcamp, que são 2 escolinhas e um instituto que fomenta o esporte no Brasil como um todo, que está sediado lá na pista de atletismo. Eles ajudam a fazer a manutenção junto conosco. Na pista de atletismo também fizemos, e a gente está com umas 6 assessorias utilizando lá. E agora a gente tem 2 obras que estão as 2 acontecendo ao mesmo tempo. Ela ficou um pouco paralisadas por questões técnicas de engenharia, que aí a Secretaria de Obras de Infraestrutura pode falar com mais afinco do que é. Mas a gente tem essa proposta do complexo de badminton, que é uma das construções, que esse dinheiro, tanto do badminton quanto do ginásio poliesportivo, o dinheiro já estava na prefeitura, estava rendendo, e ela precisava ser aplicada, exercida no seu fim, que era a construção. O chefe de gabinete apresentou os pontos pertinentes à execução das obras. Quanto ao ginásio, vereador, as obras iniciaram, houve um problema na parte de projetos, e aí a CEINFRA, responsável pela execução da obra, fez a reavaliação e agora está indo para a licitação deste novo projeto. Então, isso daí já deve ir para já temos data para que isso aconteça. Nos próximos, nós estamos em maio, em junho, acredito que já saia a data da licitação deste complemento de obra, porque uma parte já está executada. E do badminton, é uma obra já em execução. A empresa vencedora da primeira licitação, ela não cumpriu com cláusula contratual e aí o contrato foi rompido. A Secretaria de Justiça, como disse o secretário Vanin, já fez a análise para chamar a segunda colocada. Isso já foi aceito pela empresa e logo aí no começo do mês acredito que seja dada a ordem de serviço. Após a prestação de contas feita pela Secretaria de Esportes, o vereador reforça a importância da frente parlamentar e o acompanhamento das obras. A gente sabe da importância desse complexo esportivo, que precisa ter aí um direcionamento, mas hoje aí com as explicações do secretário Fernando Vanin, onde foi muito bem explicada através dessa prestação de contas, juntamente com o Neto, chefe de gabinete da Secretaria de Esportes, falando sobre a construção do ginásio de esportes, que vai reiniciar as obras, também a pista de badminton, pista de skate, conjuntamente com a Confederação Brasileira de Skates, que tem essa parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas e a Secretaria de Esportes, e saber da responsabilidade e do compromisso e da importância do esportes aqui na cidade de Campinas. E olha só, ontem a Câmara de Campinas celebrou o Dia do Brincar e recebeu os filhos dos servidores do Legislativo Campineiro. Esta iniciativa integra o calendário oficial da ONU e se consolida como um movimento global de promoção dos direitos das crianças, com repercussão nas políticas públicas voltadas à infância. Uma manhã diferente para os pequenos que puderam brincar no local de trabalho das mamães, papais ou responsáveis da Câmara de Campinas.
brincadeiras lúdicas, conhecer o Legislativo Campineiro de uma forma alegre, inclusive com uma caça ao tesouro no plenarinho. O que você encontrou aqui atrás? Uma roupa. Uma roupa? É sua roupa? Não. E de quem que é? De quem que é a roupa? Palhaço. Pintura, música e até contação de histórias de forma inclusiva. Eu escrevi o livro Pinguim Azul para o meu filho, ele está no espectro autista, mas é uma história leve, é uma história lúdica que fala sobre as diferenças. E eu procuro buscar isso quando eu faço a contação de histórias, né? Falar com as crianças, apesar do amiguinho ser diferente ou ter um comportamento diferente, a gente pode brincar e pode aprender um com o outro. Essa foi a programação especial realizada pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, no Dia do Brincar. Proteger a infância e preservar o direito de ser criança, com espaço para imaginar, criar e brincar. Em cumprimento a essa lei municipal, né, que é a Lei 15.606 de 2018, os órgãos da administração pública têm promovido desde então esse momento lúdico, onde as crianças podem conhecer o espaço de trabalho, né, do servidor público, conhecer a administração pública, e a gente promove aqui na Câmara Municipal atividades que as crianças conseguem brincar com seus pais, né? Então a ideia é que eles conheçam o ambiente legislativo, possam brincar junto com os pais, e a gente traz sempre temáticas de inclusão, cultura de paz, comunicação não violenta, música, brincadeiras, né, para que seja um momento realmente em família e também dentro do ambiente corporativo. O momento ressalta a importância de ser criança e resgata boas memórias. A minha infância foi fantástica. Na minha época não tinha essas coisas da modernidade tecnológica. A gente criava, inventava os nossos brinquedos, né? As brincadeiras. Era muita brincadeira de rua, essa socialização que a gente sente falta hoje para os nossos filhos, netos, né? Mas eu brincava de bolinha de gude, de peão, de bola, de betes, empinava pipa, mãe da rua. A gente tinha um monte de brincadeiras que eram ao ar livre e exigia sempre você estar com alguém, né? Eu acho que quando a Câmara traz para dentro esse dia do brincar, permitindo que os filhos dos nossos colaboradores venham conhecer o ambiente de trabalho de pai, mas no momento que é para brincar, eu acho que a gente ajuda a oferecer para eles essa possibilidade até de ter contato com outros brinquedos para além do tecnológico, né? Para além do celular, da televisão. Isso é muito legal. E eu fico muito feliz, eu vendo isso aqui, eu volto a ser criança. Amanhã, às 5 horas da tarde, o Guarani vai a Recife enfrentar o Retrô em partida válida pela 8ª rodada da Série C. Bugre está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado com 5 pontos. E o adversário de amanhã é o 15º com 7. Então é um confronto direto. Se o Guarani vencer, ele ultrapassa o adversário e uma vitória pode tirar o Bugre da zona de rebaixamento. O técnico Marcelo Fernandes pode contar novamente com o zagueiro Alan Santos e com o volante Natan Camargo. Já Anderson Leite, que é um homem de meio campo, e o atacante João Vitor aguardam um posicionamento do departamento médico. Na segunda-feira, a gente conta a história desta partida entre Retrô e Guarani. Bom, e o fim de semana reserva também muitas atrações, porque tem show, teatro, cinema e até festa junina. É a Agenda Cultural a partir de agora na sua tela. Oi, gente, sextou por aqui e é claro, a gente traz o melhor para a sua programação no final de semana. Então, confira a nossa agenda cultural. A Lenda de Oki. Em uma isolada vila no Mar Negro, os moradores vivem sob o constante medo de criaturas selvagens, especialmente o temido Oki.
Maxim dedica-se a treinar jovens, incluindo sua filha Yuri, para defender a comunidade. Contudo, durante uma caçada, Yuri encontra um filhote de oque ferido e decide, em segredo, cuidar dele. À medida que o vínculo entre eles cresce, Yuri desvenda a verdade. A lenda é uma farsa e o verdadeiro perigo espreita entre os próprios humanos. Yuri, nós somos sua família! Apenas confie. A lenda de Oki. Confinado. Ed, um criminoso desesperado por dinheiro, vê sua chance ao invadir um carro de luxo. Ele mal sabe que o proprietário William armou uma cilada perfeita para punir ladrões como ele. Convencido de que pode escapar, Ed logo descobrirá da maneira mais brutal a mente fria e calculista por trás da vingança de William. Para, não faz isso! É isso que você quer? Não. Quero justiça. Eu não aguento. Eu não aguento mais! Não, 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 não! Olá, Ed. Esse carro é meu. O esquema fenício. Corda, um mega investidor europeu no setor de aviação e armamentos, decide que sua vastíssima fortuna e império empresarial serão herdados por sua única filha, uma freira nada convencional entre seus 10 herdeiros. Juntos, pai e filha embarcam na realização do maior sonho de Corda, um projeto audacioso. I recognize this assassin. O refúgio. Após um ataque nuclear devastador, a sociedade mergulha no caos. Para proteger sua família, um ex-forças especiais do exército norte-americano busca refúgio em uma fortaleza remota controlada por Ian. O local, bem armado e guardado por indivíduos treinados, parece ser o santuário perfeito para reconstruir suas vidas. Contudo, a chegada de desconhecidos, famintos por sobrevivência, força o grupo a um intenso conflito interno. Uma história sobre fé e família. Vai precisar de um milagre para dar certo. O Refúgio. E é claro que o final de semana não fica apenas com as telonas. A gente tem outras programações culturais para você se divertir sozinho, com amigos, com a família. Fica de olho que tem música, exposição, teatro e muito mais. Oi gente, eu sou a Bia Lourenço. Eu sou Douglas Ferreira. E a gente está aqui para convidar você para o show Samba, Amor e Outras Histórias. Esse show vai acontecer no Pavão Cultural, no dia 30, às 20 horas. A gente apresenta canções autorais, sambas lindos e outras músicas que a gente ama fazer. Canto é reza pra me proteger. Verso é prece pra me encontrar. Na sexta-feira, às 9 da noite, tem também Planta e Raiz, no Mon Club, em Americana. Tag do Bob na minha roupa, loucura pouca, por nós não rola, então segue o jogo e passa a bola. No Multiarena tem Tijuana e Ponto de Equilíbrio, no sábado, a partir das 9 da noite. Porque o mal não quer entrou pela boca, porque o mal não quer entrou pela boca, porque o mal não quer entrou pela boca do homem. Indie Night se apresenta no Brazuca, no sábado, às 4 da tarde, com Palhaços da Cidade, Maremoto, Lost Lears e Cosmos. E tem lançamento do livro As Vísceras das Coisas, de Maurício Simeonato, no sábado, a partir das 2 da tarde, vai até às 6 da tarde.
O lançamento será no Riva Rock Discos, na Rua Lusitana, número 1498, no centro de Campinas. Tem festa junina da Paróquia Santa Luzia, na sexta e no sábado. Começa a partir das 6 da tarde e vai até às 10 da noite, lá no Jardim das Oliveiras, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que garantem, claro, a infraestrutura completa e o suporte necessário para essa festança. Brasil em Dança, no domingo, eles se apresentam às 4 da tarde e também às 7 da noite no Teatro Castro Mendes, em Campinas. Ainda no Castro Mendes, é a vez de Minha Família Está Fora do Quintal, de Gilmar Ferreira. A apresentação será na sexta-feira, às 9 da noite. No sábado, é a vez de Mostra Feilé 2025, a partir das 8 da noite. Olá, amigos de Campinas e região! Eu sou Felipe Michelini, ator da Companhia de Achadouros de São Paulo. E nós gostaríamos de convidar vocês para o espetáculo Os Lavadores de Histórias, em cartaz neste sábado, às 4 da tarde, no Teatro Municipal Silvia de Alencar Mateus, em Vinhedo. Para exaltar a importância da memória, nossa montagem mistura circo com teatro de sombras e contação de histórias. A entrada é franca, de graça, é só chegar. Convidem a família e venham! Só quem é celebrando a cultura hip hop, dança urbana por meio de breaking, será apresentado no sábado, às 10 horas da manhã, na Estação Cultura, em Campinas. De ruínas e sonhos da artista plástica, arquiteta e design, Anete Ring. A exposição fica de terça a sexta, a partir das 9 da manhã até às 5 da tarde. E aos sábados, a exposição começa às 11 da manhã e vai até às 3 da tarde no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, o MAC. Memória para se transformar em flor, com Maurício Flores. A apresentação será na sexta-feira, às 8 da noite. No sábado tem apresentação também, mas às 4 da tarde. Então, garanta o seu ingresso e vá para o Teatro Sesc. Aguaceiro de Menino Bento com Menina Filô. A apresentação será no domingo, a partir das 10h30 da manhã até às 11h30, no Espaço Arena. Sinais sonoros com a companhia Som em Prosa. A apresentação deles será na área de convivência do Sesc, no domingo, às 4 da tarde. Atenção, respeitável público de Damião e Cia. Teremos apresentação no sábado, às 11h30 da manhã, no Teatro SESI Santos Dumont, em Campinas. Agora, para quem é bom de garfo, fique atento. Festival de Comidas Gigantes. Acontece de quarta a sexta-feira, a partir das 5 da tarde e vai até às 11 da noite. Sábado e domingo, o horário é diferente. Começa ao meio-dia e vai até às 11 da noite. Corre para você se lambuzar e experimentar, porque tem muita comida boa. O local é o Campinas Shopping, na Jaci Teixeira de Camargo, número 940, no Jardim do Lago, em Campinas. Fim de semana de tempo firme, sol aparece durante todo o dia, tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura
segue em elevação, tá? Ainda faz frio, mas um pouquinho mais quente em relação a ontem e hoje. Então, olha só as temperaturas. No sábado, mínima de 12, então principalmente pela manhã e à noite. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 25 graus. E no domingo, uma condição muito parecida, com mínima de 14 e máxima de 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.